Tudo bem? Mais um 8h30 Talk Show começando. Hoje nós teremos nosso convidado, o Pedro Vidal. Pedro Vidal, que é chefe de cozinha. Então, no momento, eu estou aqui, em Paranaguá, e nosso amigo Pedro Vidal está lá em Londres. Gostaria que o Pedro Vidal se apresentasse, fizesse a apresentação dele. Olá, Gustavo, tudo bem? Certinho? Então, deixa eu me apresentar. Me chamo Pedro Vidal, sou chefe de cozinha, trabalho no ramo gastronômico há quase 10 anos. Falando um pouquinho da minha experiência, comecei a trabalhar no Brasil com um chefe de cozinha, muito legal, me abriu as portas. A gente abriu um restaurante em Curitiba juntos, logo em seguida ele me convidou para ir para São Paulo. Trabalhamos juntos em São Paulo, hoje o restaurante tem uma estrela Michelin. Logo em seguida resolvi me aventurar um pouco no navio de cruzeiro, trabalhei quase 2 anos em alguns contratos em cruzeiro. Na sequência recebi uma proposta para ir para o Egito, trabalhei 1 ano no Egito, fui responsável por um restaurante brasileiro lá. Na sequência nós abrimos mais 2, então acabei ficando responsável por 3 restaurantes. E logo em seguida, por uma questão de aventura minha mesmo, resolvi vir para Londres, para Inglaterra na verdade. E hoje estou aqui numa cidadezinha chamada Snodland, fica mais ou menos 1h30 de Londres. Como a diversidade cultural de Londres influencia o seu trabalho ou estilo culinário? A diversidade cultural e gastronômica aqui na Inglaterra é uma coisa muito, muito grande, muito abrangente, porque dá pra gente assimilar muito com São Paulo, por exemplo. Nós temos várias etnias, várias pessoas aqui da própria Inglaterra, que vêm de outros estados para o polo, e sem contar que a gente tem outros países ao redor que fica muito mais fácil. Mesmo a situação que a gente tem no Brasil, por exemplo, o pessoal da Venezuela, Chile, Peru, que vem trabalhar com a gente, aqui é muito comum a gente encontrar italiano, espanhóis, ingleses mesmo de outras regiões, por exemplo Wales, que a gente não tem noção, mas é bem longe daqui. Então sim, a diversidade é uma coisa que é muito fácil, Por exemplo, se eu quero comer uma comida asiática, eu sei que eu encontro aqui uma qualidade muito boa, italiana, asiática, francesa, brasileira mesmo, tem algumas churrascarias brasileiras aqui que são incríveis. E sem contar que fica um pouco mais fácil, de buscar referências para trabalho. Por exemplo, se eu tenho que montar algum menu, eu não preciso viajar tão longe para poder ter alguma referência ou uma pesquisa. E sem contar que a gente faz muita amizade, Hoje eu tenho amizade com alguns chefes aqui de cozinha que são maravilhosos, assim, sempre quando eu tenho alguma dúvida ou alguma coisa em particular para perguntar, eles sempre estão à disposição. Hoje, como chefe de cozinha, uma das últimas coisas que eu faço é cozinhar. Então, a responsabilidade de você gerenciar um restaurante é muito grande, É muito além do fogão, muito além só de preparo ou manter tudo. Você precisa estar atento aos fornecedores, você precisa estar atento aos custos que isso vai te gerar, você vai ter que estar atento aos teus funcionários, tem que manter o pessoal motivado. A gente sabe que cozinha é um ambiente de pressão, Então, se você acaba misturando o que é o profissional com o pessoal, acaba ficando um pouquinho difícil, e sempre acontece. A elaboração de novos menus, novos pratos, novos eventos, então tudo isso engloba no que o chefe faz. E às vezes as pessoas não entendem, que tudo isso é um processo que você precisa passar, desde aprender a lavar um prato, até você conseguir chegar ao gerenciamento de uma cozinha, você precisa passar por essas etapas. E hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que só faz os cursos de gastronomia ou faculdade e tudo mais. Tem pessoas muito boas que nascem com dom, então não dá para generalizar. Mas, no modo geral, se a pessoa faz um curso de gastronomia, ela vai sair como um assistente, aí vai precisar passar por todo esse processo de aprendizado mesmo, sabe? De saber entender o que é uma hierarquia dentro de uma cozinha, ou até em que limite você pode fazer ou não alguma coisa. De desafio na cozinha, antes mesmo de eu começar a trabalhar com esse chefe, eu fiz um evento para uma casa bem grande de eventos lá em Curitiba. E essa casa de eventos a gente fez para quase 3.000 e algumas coisas pessoas, então foram 4 dias de preparo, mais 2 dias de evento, Então foi uma doideira, assim, uma loucura.
E pessoalmente falando, dois pratos assim que eu fiz, eu fiz e readaptei, né, para os restaurantes que eu estava trabalhando no momento. O primeiro foi um ossobuco com uma polenta feita com água de tomate. Então foi uma coisa muito legal, muito bacana. O pessoal experimentava e falava, nossa, da onde que vem esse gosto de tomate? A gente não faz a mínima ideia. Não tem nem tomate no prato. Então são coisas que a gente cria, elabora e como é que eu posso dizer? A gente cria, elabora e molda, né, para que a gente engane mesmo o senso das pessoas na cozinha. Então essa é uma das grandes sacadas. E sem contar que aqui nós temos muitos chefes de cozinha renomados, né, ingleses, por exemplo. Os mais famosos hoje em dia são o Gordon Ramsay, ou Jamie Oliver, ou a Mary Berry. São pessoas assim que inspiram muito a gente. E sem contar, o Ramsay mesmo é uma das minhas inspirações. O Jamie Oliver é um pouquinho, nem tanto, mas também tem uma carga bem pesada aqui. Então, essa diversidade cultural, aqui eles são muito, como é que eu posso dizer, artísticos, né? No modo geral, as oportunidades artísticas que tem, e isso engloba também a parte gastronômica. Tanto às vezes você montar um prato, os elementos que você coloca no prato sempre são coisas muito bem elaboradas, né? Então, a parte artística é um dos pontos fortes aqui. E eu optei morar aqui na região por ficar mais próximo do restaurante, porque um dos grandes desafios que a gente tem aqui é o transporte, né? O transporte ele não é tão barato quanto a gente imagina, porém você consegue ir para todos os lugares, assim, sem problema nenhum. Mas o grande desafio é a gente saber quando que as linhas vão estar funcionando, principalmente os trens. Então já teve dias que eu perdi 2, 3, 4 horas de trabalho só esperando um próximo trem. Então esse acho que é um dos pontos que a gente mais acaba penando aqui, né? Por conta do transporte. Há algum ingrediente britânico ou técnica local que você passou a valorizar depois de estabelecer na região? Sim, entre os inúmeros insumos, né, inúmeros ingredientes que eu experimentei aqui, uma das coisas que mais me surpreenderam na Inglaterra, no modo geral, foi o cheddar. O cheddar a gente tem no Brasil, né, aquele pacotinho, geralmente, ou ele vem nas bisnagas e literalmente, né, ele é bem amarelo. Aqui o cheddar tem a mesma cor de mussarela pra gente no Brasil, mas o sabor é uma coisa incrível, assim. Então, geralmente, quando eu tenho que escolher algum ingrediente para colocar e tornar um pouco mais inglesa a comida, o cheddar com certeza é uma das opções que eu sempre uso, né, para colocar. E outra coisa é a mostarda inglesa. A mostarda inglesa também foi uma das coisas que eu coloquei na minha receita do estrogonofe, ficou sensacional. Qual que é o seu prato preferido, tanto para comer e tanto para servir como chefe de cozinha? Eu tenho alguns pratos de comida favoritos, assim, né? São coisas mais comfort food, a gente chama aqui, que é o que faz a gente remeter, né, bastante àquilo que a gente gosta em casa. Sim, tem alguns pratos que eu gosto, né? Um dos dois pratos que eu mais gosto, principalmente do Brasil, é a canja de galinha da minha mãe, que é uma alinhada, ela chama de canja e é maravilhosa. E o segundo prato é o caldo de bagre do meu pai, a bagrada. É uma das coisas mais gostosas que tem e não tem dúvida de que muita gente já gostou. Eu fiz já algumas vezes para o pessoal. Já fiz no Egito, fiz aqui, o pessoal se amarrou muito, fiz até um dos últimos vídeos que eu fiz foi a coxinha, foi bem gostoso, mas um prato que ganha o meu coração é o nosso estrogonofe. Estrogonofe brasileiro é uma coisa que não tem igual. E eu tenho uma releitura do estrogonofe que eu até coloquei no restaurante agora. Então o pessoal tá bem animado, assim, tá vendendo bem, o pessoal tá curtindo bastante. O segundo prato que eu fiz foi um tartar de camarão cru, camarão fresco. Nesse restaurante que eu trabalhei em São Paulo, a gente recebia os insumos, né, os frutos do mar muito, muito, muito frescos, então a gente conseguia usar para tartar. Então a gente usou as cascas do camarão para fazer um crocante com tapioca, então e alguns insumos asiáticos. Na sequência a gente faz um tartar com óleo de gergelim, então ficou maravilhoso. E também foi uma confusão na cabeça do pessoal,
porque quando eles experimentavam o tapa, né, a comidinha, eles experimentavam o camarão, todo mundo perguntava, nossa, mas esse camarão ele é selado, ele é curado, alguma coisa? Não, é camarão cru e fresco. Então isso criava um pouco de espanto nas pessoas, mas fazia com que todo mundo se encantasse, né, pelo prato. Foi uma experiência bem bacana. E por mais difícil que seja, né, essa vida é muito satisfatório, especialmente quando você tem uma equipe muito boa. Hoje eu sou privilegiado por ter essa equipe, né? Tenho o chefe executivo da companhia e eu divido a cozinha com mais 2 chefes. Então a gente trabalha numa harmonia muito legal, num suporte muito bacana, né, entre todos. Então, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer o Pedro Vidal aí por aceitar o convite e um pouquinho contar a sua história, né, como chefe de cozinha, tá? E então vou deixar aqui embaixo, pessoal, quem puder ajudar o canal, tá, a continuar a realizar, né, essas ações e contar um pouco a história, né, das pessoas aqui, tanto de Paranaguá, que de repente estão pelo mundo também. Valeu, tá? Obrigado e até a próxima.